Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 509 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e tenho a honra de receber aqui na minha casa Oswaldo Prado, um dinossauro das missões brasileiras. Eu ia falar dicionário. Olha isso! Talvez não ofendesse tanto, né, se eu fosse no dicionário. Então, mesmo ofendido, deixa eu apresentar aqui que tá a Cirlei, uma menina que eu conheci, Paulinho, quando eu tinha 3 meses de idade. Você vai acreditar nisso? É mesmo? 3 meses. Já começamos com as histórias, olha aí, ó. Tinha um lugar na igreja chamado berçário. E aí, as tias me levavam a Cirlei junto. Eu achava que a Cirlei era a tia que cuidava de você. Não, menos mal. E aí, os olhinhos se cruzavam já. É mesmo? Pois é, aí essa menina ficou atrás de mim o tempo todo e eu cedi, né? É verdade, vocês cresceram na mesma igreja? Sim. Mesma igreja. Ai, que legal. A gente tem muita história pra ouvir aqui hoje. Tem muita coisa aí, é isso aí. Eu sou Cirlei, essa menina aí do berçário que tô aqui na frente da Dri, que fez um almocinho pra nós hoje fantástico. Que gostoso. Almocinho bem espanhol, né? Bem espanhol, tô Arroz, bem. feijão, Bem brazuca. franguinho frito. Tava muito bom. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho e, meu bem, não esqueça de trazer caneta e papel pra gente colocar em palavras tudo que a gente vai viver, porque o Oswaldo colocou em palavras tudo que ele viveu, olha só! Muito bom, gente. Que legal ter vocês aqui. Já estamos curtindo mais de um dia juntos aqui. E agora já virou uma regra, né, de pedágio aqui na nossa casa. Quem vem nos visitar... Tem uma galera devendo aí, então. Além de trazer paçoquinha e sonho de valsa, tem que gravar um podcast com a Que gente. delícia, gente, que delícia. Vai ser muito bom. E a gente vai ouvir as histórias de Oswaldo e Cirlei aqui no nosso podcast de hoje. Muito bom, gente. Ó, vou contar uma coisa pra vocês. Fala assim, eu tô nervoso. Eu tô nervoso? Não tô nervoso. Com eles eu não fico mais nervoso. Não, quando eu os conhecia, eu ficava isso é nervoso, verdade. né? Aquela coisa, Nossa, porque olha, vai vir uma mulher psicóloga super fera da CEPAL, que ela vai vir fazer uma análise da vida de vocês, pra saber se vocês vão virarem missionário da CEPAL. Gente, se hoje a gente é missionária da CEPAL, é porque a Cirlei Prado nos aprovou. Olha só. E tem uma informação, né, que a gente descobre depois, que teste psicológico pra entrar na CEPAL é pra saber se é louco o suficiente pra na CEPAL. Eu ia falar exatamente isso, Paulinho. O atestado de loucura foi dado. Na verdade, a Adri sentou na cadeira pro teste e a já foi Cirlei já aprovado colocou na como hora. aprovado, né? Sim, yes. E assim, nós já gravamos com o Oswaldo, eu fui buscar lá, o episódio entrou em fevereiro de 2011. E nós fizemos com ele, nós dois, ele e o Cassiano, acho que foi na casa do Cassiano, mas nós fizemos um panorama do movimento missionário brasileiro. A gente já fez isso 2 vezes. A gente fez um canalzira aí com... Com o Felipe Fulaneta a gente fez e a gente tinha esquecido que tinha gravado esse lá. Já são mais de 500 episódios, né? não, mas o panorama do movimento missionário tem que ser feito muitas vezes, inclusive, né? É super dinâmico. Eu lembro muito dessa nossa conversa, foi bem interessante, você contou toda a origem, né? A gente descobriu que o Oswaldo foi o segundo missionário brasileiro da CEPAL, depois do Ariovaldo Ramos lá. Que ano que foi que vocês entraram? Nós entramos em 98 para 99, então... E chegou quando a CEPAL era só de americanos, missionários americanos. Só uma preencheção de relatório. Isso, muitas reuniões. E vai longe, mas reuniões semanais. Era uma missão muito americana mesmo, né? Os missionários chegaram no Brasil e tinha toda aquela visão americana e o Duncan, né, que era o diretor na época, teve a visão de vamos nacionalizar, senão a CEPAL não vai se sustentar. E nós depois disso, né, em 2005, também não foi tanto tempo depois, né? 98 para 2005, foram só 7 anos. A CEPAL já tinha começado a se nacionalizar, já tinha uma nova geração chegando e nós entramos nessa nova geração de brasileiros. Sim, a gente era a nova geração, a gente sempre fala isso, Nós né? ainda somos a nova geração, né? Já somos jovens, né? E isso foi muito legal porque nós conhecemos o famoso Oswaldo Prado e Cirlei Prado, que eram pessoas que a gente admirava já de ouvir falar, de conhecer a história e agora saber que a gente já tá tantos anos caminhando junto e poder recebê-los aqui em nossa casa, muita alegria. E nós falamos, já que eles estão aqui, vamos ouvir
ouvir essas histórias que eles têm de circular aí o mundo missionário em todo esse tempo, né? Se você quer ouvir o panorama, volta lá no episódio 100 e alguma coisa de fevereiro de 2011, mas agora a gente quer ouvir as histórias dos bastidores, o que vocês já viram sobre missão, porque além de missionários, o Oswaldo já foi pastor de igreja pensando muito em missões, né? Então, antes de se tornar missionário da CEPAL, já estava envolvido com missões, já tinha vindo aqui pra Espanha algumas vezes, já circulou o mundo inteiro, inclusive escreveu um livro há 5 anos sobre essas histórias que vocês viveram nesse tempo todo, né? Isso foi uma coisa muito curiosa, assim, porque a gente, quando ficou sabendo que vocês vinham pra cá, o Paulinho falou, nossa, eu sei que eles vão passar pouco tempo com a gente, mas assim, a gente quer tanto contar pras pessoas que nos escutam as histórias e tudo que vocês viveram. E aí, quando eles chegaram, eles nos presentearam com um livro, onde ele conta, tipo, um resumo do podcast. E assim, tem como a galera comprar esse livro? Tá de fácil acesso em algum lugar? Então, Adriana, o livro está disponível certamente em livrarias evangélicas, o Idas e Vindas. Mas você pode conseguir pelo site da CEPAL. Olha! Pode ser pelo site do Betel Brasileiro, que é a editora, e também do site da MIAF, da Missão pro Interior da África. Acho que é miaf.org. E aí, nesses sites, você compra online e recebe em casa. Olha que Idas legal, e Vindas, gente. de Oswaldo Prado. É muito, e Cirlei gente, Prado. olha só, eu vou falar pra vocês aqui. Ele nos presenteou com um livro, e aí eu falei pro Paulinho, vou dar uma folhada no livro antes da gravação pra eu saber um pouco mais. A gente conhece bem, assim, a história de vocês, quer dizer, achava, né? Que conhecia bem. A gente conhece o panorama geral, né? Aí eu falei, vou dar uma folheada, assim, pra ter uma ideia, gente, mas é tão gostoso de ler, tem uma escrita tão gostosa. E aí, quando é fé, eu li tudo, palavra por palavra, e tô no capítulo 5, e eu acho que em breve eu termino também. Como é que surgiu a ideia do livro, Oswaldo? Então, Paulinho, a gente serviu 4 anos nos Estados Unidos a pedido da missão americana para ajudar lá, pastores brasileiros, tudo. E numa conversa com a Cirlei, num café, na verdade, tava no café lá tomando de manhã, e ela falou, por que você não escreve um pouco sobre... Eu cheguei, quem sabe, a quase 50 países que eu rodei, né? Eu rodei muito. Que legal. E aí tem histórias, a Cirlei me desafiou, tem muita coisa interessante. E as histórias se relacionam com a missão de Deus. Então o que eu fiz foi escrever capítulos dessas viagens, algumas histórias hilariantes, outras histórias de depressão, de um monte de coisa, né? Mas sempre no fim de cada capítulo, Paulinho, tem uma aplicação para a missão. É muito legal, tem para refletir, aí tem umas perguntas e tal, é muito legal. E aí, acho que em 6 meses, ou menos, até menos, eu escrevi o livro, e aí... Não, valoriza, foram 10 anos. Não foi. 10 anos vivendo, 6 meses escrevendo. De vivendo, mas aquilo veio assim, fluiu. Eu elenquei os capítulos assim, rapidinho, né? Veio na minha mente, eu fui falando. Tem muitas outras coisas que aconteceram na minha vida, mas acho que tô pontuando aí algumas coisas bem legais. Eu imagino a dificuldade de ter que escolher as histórias, né? Porque esses 50 países, e um país só já gera um monte de história. A gente vira e mexe, grava um podcast aqui com as histórias da Espanha de 1 ano só que a gente já viveu por aqui, né? Imagina tantas experiências que tem, né? É verdade. Porque, em geral, essas viagens foram muito por causa de missões, né? 99,9% foi por isso. É porque antes você trabalhava na Ford, né? O Oswaldo trabalhava lá na Ford de São Bernardo, lá perto de onde a gente morava lá, e um baita emprego e tal, né? Mas quando você tinha o emprego que te dava muitos recursos, não viajava quase nada, Cara, tava lá dentro, né? Eu sempre isso vem na minha mente, Paulinho. Quer dizer, o que Deus faz quando você, de alguma maneira, se dispõe para Ele, né? Você não só tem o privilégio de servir o Rei dos Reis e tal, mas portas que se abrem. Então, quando todo o dinheiro, por exemplo, que eu poderia estar ganhando na Ford, eu ganhei lá atrás, não abriam portas, né? De tanta coisa que a gente pôde ver, curtir e ver a obra de Deus sendo realizada em tantos lugares aí do planeta. Então, realmente aconteceu isso. A história da Cirlei também tá muito envolvida com missões, né? Muito legal ver como Deus vai construindo a história de vocês em paralelo pro momento de juntar, Sim. né? Eu sempre penso assim, que aquilo que aconteceu com Jesus, quando ele vem, de certa forma, ele tem um rompimento com o Pai, né? Ele rompe com o Pai e ele vem pra cá pra fazer a obra do Pai e realizar a obra da redenção. O processo de missão é a mesma história. Vocês romperam com um monte de coisa pra estar aqui, né? Eu rompi lá com o trabalho, a Cirlei pagou um preço, rompeu com um monte de coisa pra gente poder andar junto, mas esses rompimentos é que provocam o que a gente sabe que é a transformação, né? E não é só preparar o cara pra ir pro céu, mas transformação social, mudança de vida, cidadania, quer dizer, todos esses sentimentos e posicionamentos que são parte da pessoa que serve a Jesus, né? Então eu tive esse privilégio de fazer essa caminhada em todos esses anos e a Cirlei junto comigo, a gente
até agora, junto com vocês aqui. E tem muita questão também de prioridades, né? Da gente voltar a nossa cabeça para uma prioridade completamente diferente, e não só a nossa cabeça, porque às vezes a cabeça da gente já tá sendo moldada para algumas prioridades, mas romper com a prioridade da sociedade em geral. Porque, por exemplo, você trabalhava na Ford com menos de 30 anos, tava num cargo super top, e você sair para você viver pra ganhar integralmente como pastor... 25% do salário que ganhava na Ford, E né? a sociedade olhava pra você e falava... Não, é doido. Já tinha filhos? Já tinham filhos? 2 filhos Já pequenos. tinha 2 filhos. E a Sirlei nisso, Sirlei? Então, aí é desesperador, de certa forma, né? Mas tem 2 experiências aí. Uma delas, quando ele falou que a igreja estava chamando para tempo integral, ele ficou meio com medo, né? Falando a verdade. Sim, então... E aí, uma manhã eu estava orando sobre isso e eu estava na janela do escritório e dava para ver, assim, tinha um céu, um campo na frente, e veio um passarinho e pousou na janela com um pão francês inteiro. Uau, na passarinho boca. forte isso, Na boca. gente. E ela colocou, uma pombinha, né? Ela colocou o pão no parapeito e ficou comendo, ciscando e foi embora. E deixou o pão lá. Oh. Eu falei, opa... Deus dá muito mais do que aquilo que eu preciso. Ele não cuida das aves, cuida muito mais de mim. Está sobrando pão aqui, gente? Esse é o caminho. Que legal. E você comeu o pão ou não? Não. Era da Bob da bomba, né? E aí, essa foi uma. A segunda experiência é que realmente a gente tinha duas crianças, um menino e uma menina, Márcio e Carol, numa escola muito boa em São Paulo. E aí, que não vai dar para continuar pagando, né? A gente vai ter que parar. E aí a gente foi conversar com o diretor, que ia tirar as crianças da escola, e adivinha o quê? Ganharam bolsa integral pro resto dos estudos, os 2 Olha só. na escola. Colegial, Até entrar na faculdade. E depois os 2 entraram em faculdade pública, né? Na Unicamp e na USP. Então foi uma prova que isso aí já era parte do que a gente deixou de ganhar como funcionários da Ford. Francês dos filhos de vocês, Isso. que demais! Eu preciso contar um negócio aí, a Cecília me lembrou, que quando a igreja me chamou, eu fui, Paulinho, covardão, porque o cara veio falar comigo, o líder, e falou, olha, nós estamos querendo chamar você para vir aqui, para trabalhar tempo integral, tá? Só que quando ele falou quanto era, eu falei, procura outro. E voltei para casa e falei pra Cirlei, você acredita que eles ofereceram isso? Ela falou, não só acredito, como eu acho que você tem que aceitar. Olha assim, só. por isso que veja com quem você casa, veja com quem você casa. Pois é, eu tive uma doidinha dessa comigo também. E aí foi o início do quê? De 20 anos de pastorado. Porque o primeiro chamado foi para o pastorado Sem mesmo, dúvida, né? sem dúvida. Que foi para servir lá na IPI do Ipiranga. Isso. Não, mas você entrou como auxiliar primeiro, não Eu foi? fiquei como auxiliar durante alguns anos, aprendendo, né? Foi ótimo esse tempo. Depois fui colocado na liderança. E aí foi que eu tava perto do Edson Queiroz, em Santo André, na Batista lá. Já conhecia, comecei a conversar com ele e tal. E é uma igreja também bem missionária. Super missionária. E... A IPI já era missionária na época ou foi uma coisa que foi construída? Foi um movimento que eu iniciei lá, né? E a CEPAL já tava na minha vida, porque o Ken Kudo, ele... Quem? Desculpa. O Ken Kudo, ele era missionário da CEPAL, ainda é. Essa é a infame piada interna da CEPAL. Todo mundo... O nome dele é Ken. Aí tá no... Quem tá aí? Quem? Mas o japonês lá, americano, ele começou a me discipular. E aí, 5 da manhã... Jodô, padaria Vila Mariana, hein? Padaria Vila Mariana. E eu falava, precisa ser às 5, Ken. Sem trânsito. Não pode ter trânsito. Ele vinha de Interlagos. Uau. E aí, eu chegava lá, 10 para 5. Ele já tava com a biblona aberta. Olha, e tal. que demais. E isso correu anos a fio. Então, eu fui inseminado, assim, né? Pela Que vida demais, dele, pela que visão legal, dele e tal. que legal. E comecei a viver isso na igreja. Aí depois, teve eventos de Comiban, tem muita coisa que foi acontecendo. Mas eu não imaginava que eu ia entrar no... Ó, Comiban, gente, só o pessoal saber, é um pra congresso latino-americano sobre missões. Isso, né? que começou em 87, já se repetiu várias vezes aí ao longo da história, né? Mas era um congresso de despertamento missionário para América do Sul. E aí começou assim, Paulinho, aí foi, e a igreja começou a enviar missionários, sem saber nada, sem entender nada, e nenhuma história anterior escrita, porque a gente não sabia. O que é fazer missão numa igreja, né? Desenvolver. Abrindo, era né, tudo o novo. caminho. Então a gente errou muita coisa, creio que acertou mais. E agora, por exemplo, nós estamos aqui na Europa, passamos por Portugal, estamos na Espanha, mas a gente passando em Portugal, tem um casal nosso da igreja que a gente enviou,
que estão completando 30 anos. Olha, então, que legal. Luiz Arlete. Luiz Arlete. Então, isso cara, a gente tá Que com demais. eles lá semana passada, 30 anos, não são 3 dias, nem 3 anos, nem... Então, aí isso fala, valeu a pena, valeu né? E a gente conhece um pouco também da história do Luiz e da Arlete, e a chama de missões, assim, a paixão pelo reino de Deus foi tão grande que a Arlete falou que eles tinham pouco tempo até de conversão, quando eles aceitaram ir. Eu falei, nossa, gente, que coisa. A gente trabalhou um pouquinho com eles e eles vieram, né, pra Portugal, que tá aqui perto, com os filhos pequenos, e hoje os filhos são casados, né, e moram também na Europa. E eles têm um ministério incrível lá em Portugal, Tem um ministério incrível, né? Então, é muito gostoso a gente poder participar dessa história, né? Mas e daí de passar de pastor com visão missionária para missionário, para se tornar um missionário da São Paulo? Quincudo, Sincora, Vila Mariana? Eu sei, mas... É outro desafio. Porque assim, modéstia às favas, né? Eu tinha um bom salário realmente na Ford, eu ganhava bem, e a primeira decisão, que foi uma decisão que a Cirlei me ajudou muito, foi romper com o trabalho chamado secular, que eu não concordo bem, mas enfim, foi pra igreja, ganhar bem menos. O segundo passo foi esse que você falou, Paulinho. Quando o Ricardo Duncan, eu entrei um dia na CEPAL pra conversar com não sei quem lá, ele me chamou na sala e falou, Oswaldo, você não topa entrar pra aquilo, cara? Foi um susto, porque eu falei, fazer parte daquela equipe com gente super conhecida, mas só tava o Ari lá, como brasileiro, e aí foi o passo que eu dei, junto com a Cirlei, de tomar a decisão de viver, vamos dizer, com oferta, de viver, eles falam pela fé, mas assim... todos nós vivemos. Mas é isso, mas também é você tomar a decisão de apresentar o projeto, enfim, muitas coisas que são intencionais, né, que você faz. Sim. E aí, eu cheguei pra liderança da igreja local e falei pra eles cortarem meu salário pela metade. Os caras não entenderam, não, como tipo, assim, de pastor? 25% caiu pra 12,5%. Pra 12,5%. Por aí. Aí ele falou, pastor, por quê? Então, não. E aí o que aconteceu? A gente foi levantando sustento durante aquele ano, 97, eu acho, com um pouco da igreja, e aí começou a entrar. Quando a gente saiu, Dri, da igreja, em 99, a gente já tinha 50% do sustento nosso. Olha, então, que legal. Ali nós começamos a... Enfim, e agora estamos chegando em 2022, com 23 anos, sei lá, vivendo exclusivamente mesmo de igrejas, famílias que nos apoiam. A gente tem dentro do nosso podcast uma série chamada Jet Lag, onde são pessoas que são trabalhadoras e elas vão intencionalmente, que têm suas profissões, e elas vão intencionalmente para outros países para sinalizar o reino de Deus de lá e para comunicar o evangelho dentro do seu ambiente de trabalho. As histórias são bem variadas, né? Tem gente que vai pelo trabalho, chegando lá, descobre que se dá conta de que foi Deus que enviou e tá num lugar onde o evangelho não é conhecido e começa a usar a sua profissão para comunicar. Ou tem gente que já buscou isso mesmo, sabe? Vou tentar um emprego para ser enviado para outros países que tem uma necessidade e tal. Então, as entrevistas estão sempre nesse foco, assim, de fazedores de tendas, business as mission. Então, eu acho importante falar, porque, assim, algumas pessoas, por exemplo, elas ficam assim, mas por que teve que largar o trabalho para viver integralmente? Não dava para conciliar as duas coisas? E eu entendo o seguinte, a gente é ser humano, a gente é diferente, a gente tem a nossa personalidade, a gente tem as nossas vocações, a gente tem as nossas habilidades, e Deus, na sua infinitude de criatividade, eu nem sei se existe essa palavra infinitude, mas ser. Deus, que é super criativo, ele trabalha com a vida da gente de formas diferentes, de pessoa para pessoa. Então, nessa ocasião sua, trabalhando na Ford, a gente entende que não cabia você continuar trabalhando, continuar pastoreando e depois entrar como missionário. Não cabia. Então, assim, a gente deixa claro aqui pros nossos ouvidos que o mais importante é a gente estar em conexão com Deus. E a forma pra gente estar em conexão com Deus é a gente conversar com o Pai todos os dias, é a gente ler a Bíblia e também é a gente ouvir o que as pessoas falam da gente. A gente tá em conexão com a nossa esposa, com o nosso marido, com as pessoas que estão ao nosso redor. E, gente, as pessoas falam muito sobre as habilidades que a gente tem, porque algumas pessoas realmente precisam sair do trabalho e viver 100% integralmente como mobilizadores, como pastores, e outras pessoas podem conciliar seu trabalho junto, fazendo um discipulado dentro da sua empresa, por exemplo, né? E a intenção foi poder se dedicar mais à mobilização missionária dentro do Brasil mesmo. Então, aí que vem, eu não posso deixar de dizer isso porque é fundamental.
igreja local. A sua igreja, você que tá vendo a gente, é a igreja que você que tá na incumbência de realizar a missão de Deus. Então, a experiência que a gente teve na igreja local foi que, de alguma maneira, levou a gente para essa disposição de mobilizar. Depois de muitos anos, sabe que eu descobri que Deus, de certa maneira, também me separou muito mais como conector. Eu não sei como é que eu explico isso para vocês. Do que a mobilização acontece, mas a mobilização não acontece sem conexão. Eu acho que a gente Vocês entendem isso? Acho que a gente entende bem, amor, o que é isso. Acho que é um pouco do que a gente que faz vocês também, do que a gente... Vocês têm milhares aí de conexões e tudo. Então, isso foi acontecendo e é como que um APG, uma progressão geométrica. Você vai aumentando. Sim. Então, às vezes, a Cirlei fala pra mim, como é que você conhece tanta gente? Eu não fui atrás das pessoas. Mas, o que tá atrás disso? O projeto que Deus tem de você... Quantas vezes, agora você tá falando, tô me lembrando, que às vezes eu voltava, eu lembro que uma vez eu voltei daqui mesmo, da Espanha, tá me vindo agora aqui. E alguém falou pra mim, Oswaldo, por favor, encontre alguém que trabalhe como missionário ensinando futebol pra criança. Eu voltei pra Londrina e fui direto pregar numa igreja lá em Londrina, Shalom. Aí o pastor chama, vamos orar, Oswaldo, antes de você pregar, não sei o quê. Aí juntou, aí um rapaz chega pra mim e fala assim, pastor, se o senhor souber que tem um campo onde eu posso ensinar futebol pra criança, literalmente, literalmente, legal. você fala pra mim. Eu falei, nós vamos conversar depois do culto. Não vai embora, não. Então, são esses lances que aconteceram que as conexões sempre estão, assim, abertas por um objetivo maior, que é isso. Então, mas é claro, Paulinho, eu entrei na mobilização e aí comecei a pregar por todo canto aí, né? No Brasil, depois fui fora também. Mas aí comecei, porque havia essa questão de mobilização, então, de conferências, e aí eu tava pregando em alguns lugares. Eu queria só um pouquinho, eu não queria perder o que a Adri falou da questão do trabalho ser lá, tempo integral e tal, só pra deixar claro. A história de missão é muito dinâmica. Então, o que acontece? Eu e a Cirlei vivemos um período da história que era aquela história de todo mundo deixar, né? Preguei muitas vezes, cara, jovens, vão pro campo e tal, e não sei o que. E muita gente foi. Depois, eu comecei também a desafiar, gente, vão pra universidade, se formem, sejam os melhores profissionais, porque em algum momento Deus pode pensar pode um ou dois isso, e levar, né? Então hoje a gente tem esse mix, né, que você falou, de possibilidades de entrar, especialmente em países mais resistentes, com gente que tem profissão, e outros vão continuar servindo com o que a gente chama de tempo completo, tempo integral. Só pra marcar que, 30 anos atrás, esse lance não tava em voga, né? Não, hoje a gente vê, né, por causa do jet lag, mas a gente vê igrejas enviando, o profissional conseguiu um emprego no Oriente Médio ou na Europa, a igreja entende que Deus está enviando e faz o envio do profissional. Isso é uma coisa muito impressionante, né? E a Cirlei, como é que foi pra romper com as coisas que, de certa forma, assim, ainda estavam no caminho pra vocês viverem integralmente? Você já estava encaminhada na psicologia ou veio depois? Foi no meio do caminho, né? Eu acredito que no meio do caminho eu comecei a sentir que, como eu fazia aconselhamento na igreja, eu comecei a sentir que a psicologia seria uma boa ferramenta pra continuar. Você começou fazendo aconselhamento? Olha só, que legal. Não, é que eu conheço algumas, pelo menos 3 pessoas que começaram como aconselhando e viram a necessidade de estudar mais, né? Como esposa de pastor, a gente sempre atendia casal, atendia... É isso, então. Mas aí no meio do caminho falei, não, eu preciso de mais ferramenta. Aí eu fui estudar, fui me formar e tal. Como esposa de pastor, você nunca foi regente de coral? Não. Nem líder do Ministério Infantil? Não. Ó, já tava quebrando paradigmas lá atrás, olha aí. Não, eu trabalhava com aconselhamento e também na área da educação religiosa, né, na igreja. Grupos pequenos, o currículo e tal. Eu trabalhava com isso. Então, enquanto ele viajava, eu atendia. Eu ficava atendendo, ficava em casa, normalmente não viajava junto não, porque tinha as crianças na escola, né? Então não dava pra deixar. A Idris tem que deixar eu viajar sozinho? Não, mas pode ir, nunca segurei. É ótimo, porque daí eu assisto Barraca do Beijo 1, Barraca do Beijo 2, Crepúsculo. De novo, porque esses eu já assisti com você, né? Eu tinha uma amiga que falava isso, o que você faz quando o Oswaldo viaja? Eu falo, eu deixo ele no aeroporto, aí eu passo na Blockbuster naquela época, né?
Pego uma pilha de filmes, depois eu passo na Copenhagen. Olha isso! Uma sacola de chocolate. Uma sacola de chocolate e vou pra casa, pronto, numa boa. Tá ótimo. É um sofrimento, Não que a né, gente, né, não sinta falta, mas é gostoso de vez em quando também, né? Pode viajar, amor. E o Oswaldo tava lá, na estrada. E a primeira viagem sua, tem que falar da sua primeira viagem, Primeira gente. internacional Primeira ou viagem nacional? internacional do Oswaldo foi pra Moçambique, Foi pra não Moçambique. foi? Olha Aí, só. informações do livro já, né, Andrei? Informações do livro. Acho que foi 87 que eu fui pra lá. Na verdade, foi pro centenário do presbiterianismo. Eu não lembro, eu sei que chamaram e eu fui. Só que naquela altura, Moçambique estava debaixo do governo da antiga, né, União Soviética, e eram dominados pelos russos. E eu lembro que a gente andava com os aviões em cima da cabeça da gente, os aviões russos dominando tudo. A gente saía em comboio e ali foi um negócio terrível, porque eu me lembro que eu cheguei na casa do pastor. O pastor falou: Oswaldo, fique à vontade, você viajou muitas horas, tal. Quiser tomar um banho, vai na casa de banho, que é onde eles falam, né? Pode ir, você fica à vontade na casa de banho. E quando eu entrei, fechei a porta, era aquelas banheironas antigas, né? Que tem aqueles negocinhos, tudo, aquelas banheiras dos anos 50. Tinha 1 litro de água. Uau. Como se fosse uma garrafa. Uma garrafa de 1 litro dentro de água. da banheira, água usada. Como assim? Usada. Era a sua cota do banho. Era a minha cota do Pra banho. tomar banho. E já Pra devia estar com cheiro de sabão. Aí eu lembro que eu tive um sentimento que nunca mais eu senti na vida. Nunca mais. Foi um sentimento de solidão, de estar vivendo num lugar que eu nunca imaginava. Era a primeira viagem minha internacional. E vendo não é nem pobreza, era um negócio assim, muito pra baixo além de pobreza. E o pastor todo feliz, servindo. Depois eu andei com ele tava super animado com o trabalho lá. Mas foi um negócio assim que marcou minha vida, sabe? Dali depois pra frente. A gente se sente meio medíocre também, não é? Sim. Nossa, de às vezes a gente reclamar de porque a pasta de dente acabou. Exatamente. Sabe? Assim, a gente receber a visita de brasileiros e o casal tão querido em casa, vivendo fora do nosso país, é um acolhimento tão gostoso que aí eu fico pensando, eu acho que as pessoas, eu entendo um pouco, eu não deixei a garrafa de água na banheira, mas eu entendo um pouco da felicidade dele, assim, de receber, de falar, nossa, que legal, porque eles pararam aqui em casa pra vir aqui, é aquela coisa, né, de tô recebendo um anjo em casa e tal, e assim, pra gente é muito gostoso, aí eu fico pensando assim, como que a gente é abençoado por receber pessoas, e vocês se disporem também a participar e estar junto com a vida de outras pessoas, isso é muito legal também, né, mas tenha certeza que eu acho que a gente é mais abençoado, mas isso aí é uma outra história. Essa é outra história. Outra briga. Por outra live aí. Mas o ministério de vocês é muito incrível nesse sentido também, de passar e oferecer essa... Às vezes não precisa nem ser um tempo de aconselhamento nem nada, só de estar junto e ouvir, né, o que o missionário tá passando, as lutas, né? Quando a gente encontra com outro missionário, brasileiro ainda, a gente rola essa identificação na hora de, assim, vocês vão entender uma coisa que ninguém daqui vai entender se a gente compartilhar, né? E nem adianta a gente tentar com os espanhóis explicar o sentimento que a gente tem, que pra eles não vai. E nem adianta com outros brasileiros que não são missionários tentar explicar esse sentimento também. Então vocês já viveram isso, ajudam a gente a conseguir entender mais o que nós estamos vivendo e esse tempo junto sabe, é muito Paulinho, especial. Tem um negócio que eu quero colocar aqui. Nunca visite um missionário pra ouvir produtividade. Pra você ouvir. Porque esse é aquela questão da carta de oração que você faz, que você fala, caramba, não aconteceu nada. O que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Não aconteceu nada, né? Mas eu ouvi, viajando aí pra cá e pra lá, os missionários falaram, eu não sei, eu vou perder o sustento, eu não sei o que eu escrevo. Falei, meu amigo, meu irmão, escreve que não tá acontecendo. Se você ler a história de missionários aí dos séculos passados, vários deles passaram anos a fio. Não tinha um convertido, né? Eles semearam e outros colheram. Agora, essa ideia da performance, da produtividade, cara, isso ainda pega, entendeu? A gente tem que romper com isso, em nome de Jesus. Desculpa falar isso. Porque nós somos chamados pra servir. Sim. Servir. Agora, se aquilo vai acontecer, não vai acontecer, Deus quer que a gente se apresente como servo e ponto. E ponto. Então, quando a gente visita missionário, não é pra você ficar, pô, Paulinho, e aí, quantas você fez? Quantas você fez? Porque, qual o tamanho da igreja? Qual o tamanho da igreja? Não, e até porque a gente rompeu a barreira de um ano agora, né? Sim. Porque o primeiro ano é aprendendo a cultura, é conhecer. É tipo, e agora? Já passou um ano, né?
Então rola essa pressãozinha interna. E isso vem, infelizmente, eu brinco às vezes, né? Vem com aquilo que a gente ouve acima da linha do Equador. Quer dizer, o pessoal lá de cima que tem esse jeitão de resultado, de um monte de coisa que a gente às vezes assimila, né? O pastor tem que dar resultado, o missionário tem que dar resultado. Aquele relatóriozinho que a gente tem que preencher no final do ano, de quantas pessoas você ministrou durante esse ano. Cara... Isso é uma visão que tem que ser quebrada, principalmente da igreja, com relação à expectativa que cria com os missionários, e você deve ter visto muitos missionários sofrendo com essa cobrança interna até, né, de oferecer um resultado e provar que ainda vale a pena mantê-lo no campo missionário, né? Não deve ser fácil. Você contou um pouco sobre como foi o trabalho missionário em Moçambique, no meio de um cenário bem caótico de guerra, com aviões russos passando, mas você também viveu um outro lado, que é, por exemplo, nos Estados Unidos, onde, teoricamente, não tem aviões de guerra pelo céu, mas tem as guerras internas e toda essa coisa. E qual foi, assim, por exemplo, de diferença ou algum impacto, assim, que foi na vida de vocês em trabalhar com esse cenário dentro dos Estados Unidos, por exemplo? Porque aí entra outra fase do ministério de vocês, quando vocês foram convidados a pastorearem numa igreja nos Estados Unidos. Sim. Foi nessa época que você escreveu o livro, inclusive. Foi. 4 anos. Era pastorear os pastores brasileiros nos Estados Unidos, o que também não é muito fácil, porque cada um tem o seu grupo, o seu reino, e a experiência foi maravilhosa, assim, de conhecê-los, de estar com eles e de sair com eles, mas não é muito fácil trabalhar com os brasileiros que moram nos Estados Unidos, né? Qual que é a dificuldade? Qual o choque que vocês tiveram? Falando honestamente, eles têm... Vamos fazer de conta que eles não estão nos ouvindo. Isso, que eles têm receio. Por exemplo, eles tinham receio que o Oswaldo fosse falar, não, então eu vou formar meu grupo aqui. Plantar uma igreja e formar uma igrejinha aqui. E o medo deles é que a minha igreja já tem 30, 40 brasileiros. Se vem mais um brasileiro plantar uma igreja, eu sei que tem gente daqui que vai vazar. E eu vou ficar com 10, com 15, com 20, entendeu? Entendi. Então, esse é que era o receio. É medo da concorrência, E os pastores brasileiros são os que conduzem igrejas brasileiras. Brasileiras. Tá. Então, aquelas que funcionam bem, as igrejas brasileiras que funcionam bem nos Estados Unidos, pelo que a gente percebeu, são aquelas que trabalham como ministério de uma igreja americana. Sim. Então, tem o ministério de jovens, tem o ministério de crianças, tem o ministério da igreja brasileira, tem o ministério da igreja coreana, tem o ministério... Mas porque aí não perde a conexão com a cultura local, exatamente, né? Isso. Fazendo paralelismo, por exemplo, da crise, entre aspas, de Moçambique, dos russos lá e tal, e da América, dos Estados Unidos, eu vejo, assim, seríssimos problemas nos Estados Unidos. Por quê? Que é uma fé extremamente consumista, né? É uma religião secularizada, e eles, quando eu falo, é o país, eles vivem para consumir. Então, como é que você concilia isso com entrega, com vida no altar? Então, essas coisas, às vezes, passam longe. E quando você vai para Moçambique, você via gente dando oferta na igreja, fruto da terra. Ele levava frutas lá na frente da igreja. Como é que você pensa? Eu não tenho dinheiro para dar, mas eu tenho o fruto da terra, do que eu plantei. E aí eu vou lá e entrego, né? E o cara que tá, às vezes, num país desenvolvido ou hiperdesenvolvido, ele fala, sabe que eu ponho a mão no bolso, mas eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. E não dá, né? Então, assim, tem que estar muito atento, porque a história mostra isso, né? Que as situações de guerra, de perseguição, são as situações onde a igreja mais avança. Tá provado isso. O Brasil, por exemplo, eu vivia a época de missões com inflação lá nas alturas, não tinha possibilidade de você mandar dinheiro legalmente pra fora e tal. De repente tudo se harmonizou e o que aconteceu? As igrejas começaram a pensar em crescimento só e blá blá blá, com projeto, com modelos de crescimento, toda essa baboseira aí, desculpa falar. O palco de preto. Exatamente. É tudo pra atrair. E aí você cria igrejas iguais. Eu sempre falo isso. É tudo igual. Todo mundo fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa. Mas a culpa é do livro Uma Igreja com propósito, porque todo mundo... A chave é descobrir como chegar no coração dessas pessoas, né? A gente gravou recentemente um jet lag com nossos amigos que estão na Áustria e eles falaram exatamente sobre isso. Qual é o diferencial do evangelho para alguém que tem tudo? E eles chegaram à conclusão que é a demonstração do amor. E passaram a amar aquelas pessoas e demonstrar esse amor, né? Você lembra do clássico livro de Don Richardson, Fator Melquisedeque? Tem sempre um ponto
ponto de contato. Existe um ponto de contato. Pode ser um trabalho social num país pobre, como Moçambique ou qualquer outro, um projeto que você desenvolve de criar postos, uma série de coisas. E você tem o ponto de contato num país, com a Áustria, desenvolvido. Resta saber sempre qual que é esse ponto que o Richard chama de fator Melquisedeque para você alcançar aquele povo. É uma coisa que não tem modelo pronto. Você tem que, de alguma maneira, tendo sensibilidade, ouvir a voz do Espírito e tal. Mas que tem. E vocês já visitaram muitos países. Vocês conseguiram encontrar, assim, histórias de missionários que estão nesses países que tiveram que usar de alguma maneira criativa para encontrar esse fator Melquisedeque? A gente tem, não posso citar nome aqui, mas a gente tem um missionário que vocês conhecem também, que está num país ultra fechado e que ele é médico. Então, ele cuida de gente lá. Mas ele passa a semana inteira atendendo pessoas. E provavelmente um atendimento diferenciado no amor. Sim. O que aconteceu? Já tem uma igreja plantada. Uau, já tem uma igreja plantada essa parte lá. A gente não sabia, então, sabia? Essa igreja está plantada. Não pode divulgar muito, né? Eu não posso divulgar o lugar. Nós já fomos lá, nós já visitamos, conhecemos e tal. Então, assim, as histórias são as mais variadas. A riqueza do evangelho é uma coisa incrível, né? Por que eu sempre falo assim, o poder do evangelho, né? É o dinamis mesmo. Esse é o poder do evangelho que faz com que as pessoas se reconectem com Deus através de Jesus. E a gente não pode esquecer que a gente tem que ter essa sensibilidade de entender para onde Deus está nos conduzindo. Nós estávamos nos Estados Unidos e você deve saber histórias de gente que mora lá e vem, especialmente latinos, né, brasileiros que vêm para América, voltam pro Brasil. De volta pro Brasil né? para arrumar dente, né, para consertar estrago no dente. Porque é muito caro nos Estados Unidos. Muito caro. E houve um momento lá que um dente meu quebrou e tal, e eu fui primeiro, alguém indicou um brasileiro lá, um dentista, e o cara era extremamente amador, assim, eu sentei na cadeira, que é essa cadeira que eu tô sentado aqui, uma cadeira de jantar, pra você sentar na mesa, né? E ele não tinha condições, no fim, graças a Deus... Então, como é que ele falou? Então, isso aí, ó, eu não tenho como te ajudar. Não tenho ferramenta. Ele falou assim, abre a boca. Você fez tratamento de canal? Eu falei, nesse dente eu não sei. Ele falou, eu também não sei. Não tem como saber. Aí pronto, eu falei, então já que você não sabe, eu também, então... Ai, que bom, né? Como diz em inglês, see you later, né? Aí fui embora. Aí passou e tal. Um dia a Cirlei vai numa igreja que nós ajudávamos lá e o pastor fala, que Deus, Oswaldo? Já tá com um problema assim, tá precisando de um dentista. Um dentista? Nós temos aqui um dentista americano que cuida de missionários e pastores. Mas teve que falar que tava com problema no dente, né? Porque às vezes a gente não fala. Tem que falar. Tá bem. Como você tá? Tô bem. Como você tá? Tá bem. E as coisas estão bem. Não, tá com dor, tá lá. Esse homem não aguenta mais reclamar da dor de dente, gente. E aí foi um negócio incrível, porque não era tão perto de onde a gente morava. Eu cheguei lá no local, o dentista me recebeu, era um senhor já de idade e tal. Ele falou, Oswaldo, eu preciso fazer um trato com você. Primeiro, toda vez que você precisar de qualquer coisa, você vem aqui que você é custo zero. Uau! Custo zero e tal. Que demais. E era uma baita de uma clínica. Com música. Mas escuta bem. Clássica de Mas fundo. eu falei pra ele, o que você precisa de mim? Ele falou, você consegue se comunicar em espanhol? Eu falei, eu Ele consigo. falou que era custo zero, claro que eu falo espanhol. Falo russo. Aí ele tinha um dia por semana que ele atendia os latinos. E aí o que acontecia? Tinham várias salas assim de atendimento e esses latinos pobres iam entrando. E aí eu era e mais... gratuito o atendimento? O atendimento gratuito. Olha só. Aí o que aconteceu? Eu e mais alguns missionários, pastores, cada um de nós entrava numa sala e conversava com a pessoa que estava lá. Ele achava que a gente era dentista, que entrava que a gente era dentista, né? Eu falei, não, eu sou dentista. Ele, o cara, abria bocão, né? Mas aí eu falei, não, fica tranquilo, não sou dentista. Eu sou um cara que quer conversar sobre Jesus, pra te acalmar. Calma. A Adri precisaria dessa pessoa no dentista. Aí aquela história que a gente conhece, né? Muitos afastados da igreja e tal. E alguns se reconectavam com Jesus, tal. Então eu fiz isso algumas vezes e depois eu mudava de sala e ele me atendia. Com os melhores dentistas, atendimento de primeira. Toda sexta-feira ele abria o consultório. Como era uma clínica, ele era o dono da clínica, os outros dentistas também se dispuseram a seguir e fazer isso. Então, sexta-feira, atendiam de graça quem precisasse, não pudesse pagar. Você que é profissional, médico, dentista, por que você não pensa em fazer isso? Se você é cristão, separar um dia, né, Cirlei? Na semana. Um dia, meio-dia, que seja. E olha, e se for no Brasil, todo mundo fala português.
português, não precisa nem encontrar alguém que fale outra língua. Você cria um movimento lá que, de alguma maneira, ele entra no consultório e ele vai ouvir um pouco do... Não é ouvir da sua religião, da sua igreja. Ele vai ouvir de Jesus, né? Isso que é mais importante. Isso é muito legal, usar a profissão, né? Nesse sentido. Eu falo até assim, um parênteses. Meu irmão, ele é médico, ginecologista. Tinha uma missão que tinha um trabalho muito perto de Campo Grande. E assim, a gente sabe que missionário faz filho pra caramba, né? A gente aqui é exceção. E aí, o pessoal da missão lá quase sempre tinha mulheres grávidas. E ele tinha aparelho de ultrassom, ele levava todo o equipamento pra aldeia indígena, atender não só as missionárias, mas atender as indígenas também. Que legal. Mas E a gente aí, com o pensa... trabalho dele, às vezes a gente... Já até falamos sobre isso algumas vezes no podcast, mas a gente foca muito nesse tipo de trabalho que você vê mais fácil a forma de servir, como dentista, médico e tal, mas às vezes você é um cara... contador! Exato! Por favor! Você é um contador, um advogado, um professor... Sempre tem um missionário precisando de um contador também. Tem tantas formas de servir, né, que pode oferecer o que Deus nos deu como profissão. E tem outro lado também, né? Tem outro tema que muitas vezes é tabu entre os missionários, que é a questão do descanso, questão de férias, de viajar, de curtir a família. Vocês se sentiram culpa alguma vez de tirar férias? Nenhuma. Estavam nos Estados Unidos, vocês foram alguma vez pra Disney, pelo menos, dúvida. né? Fomos algumas vezes. Ganhamos, né? A gente sempre teve o propósito, primeiro, de dedicar tempo semanal pros filhos, né? Então, era um dia da semana que a gente ficava com eles, ou ia passear, e assim, não precisa coisas mirabolantes. Tomar um sorvete na esquina, sentar e bater um papo, montar um quebra-cabeça, mas tá com eles, né? Com eles, isso faz muita falta. E também, uma vez por ano, viajar com eles. Ai, que gostoso. Também não é assim, nós vamos para tal lugar, mas de repente a gente ganhou passagem e entrada na Disney. Por que não? Que delícia! Fomos e foi ótimo. Que delícia. Então, tantas vezes ganhamos assim, coisas assim, e outras vezes, realmente a gente tem que se planejar. Guardar um tostãozinho durante o ano para poder sair um fim de semana. Então, enquanto eles eram crianças. Quando eles cresceram e foram embora, ficamos só nós dois, o hábito continuou. Né? Porque a gente tem que manter a saúde do casal também. E se você só vive de fazer coisas para os outros, e esquece de alimentar a tua vida como casal, a hora que os filhos vão embora, a gente ouve muito casal que se separa e que não aguenta mais olhar um para a cara do outro, porque a função era os filhos. Agora não tem mais. Né? E agora? Não sei quem é o outro. Perdi o outro no meio do caminho, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que não sentir culpa nenhuma de separar o tempo para descansar e para passear. A gente tá quase um mês aqui na Europa, né? Especialmente Portugal, a gente passou um bom tempo. Qual era o nosso papel primordial? Visitar os missionários, dar apoio pastoral e apoio emocional. Como nós estamos fazendo com vocês aqui em Linares. Então nós fizemos isso. Agora, a gente não fez 30 dias de apoio pastoral e emocional. Nós fizemos um alto apoio para nós também. Passeamos, fomos comer muita coisa boa. Bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau. Ai, que delícia. E, pastelzinho de Belém. Pastel de Belém. Então, a gente visitou alguns lugares maravilhosos, praias lindas. O tempo, nessa altura, o tempo é muito bom mesmo. Então, a gente faz isso, né, Cirlei? A gente aproveita. Eu já fiz muita coisa errada, porque às vezes eu ia num lugar e eu ficava lá, sexta, sábado, domingo, pregando e tal. À noite pegava avião, ou segunda de manhã pegava avião. Aí eu falo, não, por que eu não fico na segunda? Se eu tô numa cidade, por que eu não fico segunda-feira aqui e curto o lugar, né? Então, eu vou conhecer, vou visitar algum lugar bonito aí e tudo mais. Então essas coisas precisam estar dentro da vida do pastor, do missionário, do cara que está servindo o Senhor, assim, eu tô falando entre aspas, né? Todo mundo serve, mas que ele não se sinta culpado, é a expressão que você usou, né? Não tem culpabilidade, porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e ele descansou, né? Ele descansou, Deus descansou. Então a gente tem dever, na verdade, de ter um equilíbrio daquilo que a gente faz. E quando a gente é muito acelerado, eu tenho tendência para ser acelerado, eu tenho que ter uma mulher do meu lado e falar, peraí, segura a onda, vai mais devagar, né? Então a gente tem esse equilíbrio há 48 anos. Uau, que delícia. Então. Não, as pessoas entendem, porque elas também viajam, elas também têm prazer de viagem, mas muitas vezes tem aquele olhar muito mais criterioso para quem vive das ofertas dos irmãos, sabe? Essas coisas. A Adri fez Eu fiz aspa, coelhinhos. tá, gente? Ó, vive
lives das ofertas dos irmãos. Porque o que acontece? Por exemplo, a gente conhece história de pastor que ganhou férias pra ir pra Lençóis Maranhenses. Beach Park. Beach Park é Fortaleza. Eu sei, eu tô falando vírgula, Beach Park. Sim. Que encontrou algumas pessoas que fizeram foto, que postou nas redes sociais, e rede social hoje acaba sendo uma vitrine do que a gente vive, às vezes não é nem uma vitrine fiel, né? E o pastor foi, assim, super exposto, e não só, mas apedrejado, assim mesmo, de as pessoas não entenderem. É aí então, que está indo o meu dízimo. Isso é muito triste, né? Isso triste, é muito né? E, gente, deixa o pastor curtir o Beach Park, por favor. Sabe, todo mundo gosta de um passeio, todo mundo gosta de descansar, de conhecer lugar novo. E... Eu sempre brincava, porque o day off meu da igreja, o dia que eu parava lá em São Paulo, era todo um pastor, normalmente... Segunda-feira. Segunda-feira tá fechado o museu, segunda-feira tá fechado um monte de coisa, meu. Aí você fala... Até restaurante, né? Restaurante fecha. E aí você fala, meu, dia de folga, meu, tudo fechado. Nem cortar cabelo dava, né? Fecha tudo. Não, mas a liderança... Não, tem que ser segunda-feira. E a gente, às vezes, tem que achar caminhos aí de... E vocês já estão aposentados, os dois? Assim, aposentado pelo INSS, digamos assim. Com um salário assim que você não acredita. Se eu falar a gente tá perdendo se o eu falar aqui, amor, a gente tá aposentado. Aí vem a segunda pergunta, né? Vocês pensam em parar o que fazem hoje em algum momento? Não, parar não. Não, parar não. Não dá, porque a gente ainda tem pique, né? Eu penso assim... Tem muito pique, tem muita energia. Gente, é verdade. A gente não tem mais o pique de quando tinha 25, 30 anos, mas a gente tá numa boa pra viajar, pra ajudar as pessoas, pra falar sobre... E aí, Paulinho, por exemplo, eu coordeno a área de mentoria do CTPI lá, do Agreste. Então eu cuido de, quer dizer, mentorei muitos caras que estão plantando igreja em cidades estratégicas, né, no Brasil, e alguns estão fora. Então isso faz com que a minha mente, além de eu ter que buscar o Senhor, pedir direção, tal, sabedoria, mas eu tô enfronhado em livro, em literatura, de tudo, de revitalização, de plantação. Que legal. E a minha cabeça fica funcionando. Ela sabe que eu tô a toda, mas isso é um privilégio, porque eu não preciso gastar tanta energia física, né? Posso fazer de casa, mentoria, muitas delas são online, mas eu tenho convicção de que não vão parar. Assim, mas você acha que essa nova geração de líderes precisa ter tempo para descanso, precisa desacelerar, precisa entender que o descanso é importante? Eu só digo uma coisa, se você não fizer isso, você vai entrar em burnout e você vai abandonar. O pior é isso, viu, Dri? Que os registros que eu tenho lido, não só do Brasil, mas de outros países, é que os pastores estão deixando o ministério porque eles entraram num processo ou de burnout, ou de depressão, ou eles acabaram com a própria família. Você acha que esse é o maior problema hoje dessa geração? Sim. Que, pensando nos plantadores de igreja com quem está trabalhando, você acha que essa ideia do ativismo intenso, assim, é o que mais tem atrapalhado? Cara, e a cobrança é cada vez maior, não só das próprias igrejas e organizações, mas o próprio cara se sente quase que obrigado, entendeu, Paulinho? A produzir. A síndrome do impostor também, né? Ele não se acha qualificado o suficiente, tem que provar através das atividades e tal. E aí o pastor se encontra com outro cara e pergunta, sabe que as duas perguntas principais quando o pastor se encontra é quantos membros tem a tua igreja e quanto ela arrecada, né? Então são as duas perguntas primeiro. O cara chega e fala, e aí, quantos gente você tem? Tem tanto. E aí, é a grana, né? Vocês vão falar que não, mas é. Caiu durante a pandemia, né? Caiu e tal. Saiu muitos membros durante a pandemia. Então, Dri, se esses pastores jovens, eu falo com eles sempre sobre isso. Se eles não se cuidarem, eles vão se destruir, autodestruir e vão destruir especialmente as pessoas próximas a eles, que é a própria família. E é assustador também o índice de suicídio também, então, né? Você tá ouvindo? Que a gente tem um casal de missionários na CEPAL, que é o Marcos Quaresma e a Rosélia, e eles colocam de vez em quando no nosso grupo assim, gente, infelizmente mais um pastor tirou a vida, infelizmente mais outro. Eu falo, gente... Isso tem aumentado muito. E como você tá trabalhando assim, com a nova geração de líderes e pastores... A responsabilidade é sua, Oswaldo. É sua. De mudar isso aqui. Não, porque assim, você... É curioso isso, porque assim, igual ontem foi o aniversário do meu pai, eu tava conversando com ele, né? E o meu pai sempre foi muito ativo, muito rápido e
fazia tudo muito assim, mas não deixava de fazer a siesta dele sempre. E tirar as férias. E tirar uma as vez férias por também. ano, E férias pra ele, férias tem que ser longe de casa. Tem que ele juntava dinheiro pra viajar, nem que fosse pra viajar numa cidade dali 200 quilômetros, mas tinha que viajar. Mas aí eu conversando com ele ontem, e ele tá muito mais slow, assim, aí ele falou, filha, sabe que às vezes a gente percebe que a gente corre tanto à toa? Então hoje assim, eu tô curtindo os netos, curtindo que foi aniversário dele, eu falei, ei, vai fazer uma festona e tal. E ele, olha, uma comidinha boa, eu descansando junto com a minha família, já tá tão vale bom. muito. E eu ficava, é verdade, porque às vezes a gente sempre quer mais, e quer correr, e quer fazer alguma coisa diferente. E vale a pena frisar, eu quero fazer essa distinção para não ficar nenhum tipo de confusão, coaching e mentoria. Coaching é você potencializar os pontos fortes e tal, pro cara atingir um objetivo, e aí entra muito performance, resultado, o coaching leva o cara, ajuda o cara a alcançar o objetivo. Mentoria não. Mentoria é um cara que já viveu, que já teve experiência, e ele dá opções e caminhos. Agora, quem toma a decisão é quem está sendo mentoreado, né? Eu não vou obrigar um pastor plantador a fazer isso ou aquilo. Um deles agora me escreveu dias atrás falando, Oswaldo, você lembra que você falou pra mim que eu não podia sair rápido da igreja porque eu tenho criança pequena e tal, que eu devia ficar? Ele tá numa cidade do interior de São Paulo. Você não acredita, pá. O pessoal agora fica lá, come, não sei o quê. Eu falei, porque você é a figura do líder que tá lá, né? Que legal. E ele falou, deu certo e tal. Eu falei, que bom. Então, pra cada um, vocês sabem, cada igreja tem o seu próprio DNA e tudo mais. Mas a mentoria é essa possibilidade do cara poder ter alguém que disse assim, eu já fiz isso e eu errei. Eu já fiz isso e deu certo. Então essas coisas vão de alguma maneira ajudando. É a questão da experiência, né? Experiência. E que não tem aquela dinâmica de muita viagem, tudo. Quer dizer, eu não tenho mais aquele... Confessando aqui, né? Diante de vocês aí, eu não tenho mais o pique que eu tinha de sair pro aeroporto, volta, desce, pega o avião, volta pra cá. Não. Então a gente tá na ativa e bem nativa, mas num ritmo... Que tá dentro do que é possível, né? E a pandemia veio pra ensinar todo mundo a usar o Zoom, né? Sem dúvida. Então, veio pra ajudar, né? Na questão da mentoria também. Eu vou aproveitar a Cirlei que tá aqui, porque assim, a gente conhece que tem muitas pessoas que são apaixonadas pelo reino de Deus e querem fazer acompanhamento e querem fazer mentoria. Mas a gente sabe também que tem uma área da psicologia que é totalmente profissional, com ferramentas e com formas de lidar com situações. E por que eu tô falando isso? Porque eu conheço uma menina, por exemplo, que ela passou por um processo traumático agressivo na vida dela e ela estava sendo acompanhada por uma irmã da igreja que estava acompanhando ela, mentoreando ela, dando aconselhamento, mas assim, um aconselhamento mais absurdo que o outro. Assim. E aí que foi não era uma profissional porque ela não é profissional. Aquilo. E aonde ela estava se sentindo muito mais culpada do que vítima. Ela falou, eu tô achando que tudo que aconteceu comigo foi culpa Deus, minha. foi culpa minha, foi Deus trabalhando na minha vida, foi Deus fazendo eu chegar onde eu cheguei agora. Mas, pô, eu sofri pra caramba no meio do processo. Eu não sei se Deus teve satisfação. Não, mas ela tava quase aceitando isso por causa do acompanhamento errado que ela recebeu. Então, eu acho assim, eu queria deixar claro aqui, né, como a gente tá falando bastante de mentoreamento e acompanhamento, que tem um momento que chega que tem que deixar pros profissionais. Sem dúvida, tem que deixar pros profissionais. E hoje tem muita gente que não é profissional, não é formado, usa às vezes alguns instrumentos, algumas técnicas pra fazer errado. Né? Então, essa semana mesmo a gente tava conversando com uma pessoa que tava dizendo que fez um tipo de teste lá, alguma coisa, e a pessoa falou pra ele, você tá com tendência à depressão. Ai, meu Deus! Deu diagnóstico? Deu um diagnóstico. Aí a pessoa falou, não, peraí, depressão é um diagnóstico psicológico que você não pode dar, você não tem autorização pra fazer isso. Mas tem muita gente fazendo, infelizmente, né? A internet disponibiliza muito, A internet disponibiliza teste e tal, e as pessoas vão se enfronhando nisso sem ter formação. É um risco muito grande. E vai levando a pessoa para um lugar muito longe, né? E quando chega a pessoa, às vezes, na clínica, no consultório do psicólogo mesmo, tá tão
tão enrolado que aí é até difícil ajudar, né? É até difícil encontrar realmente o caminho, porque fica uma coisa assim de espiritualidade, né? Sim. Deus é que tá cuidando, Deus é que sabe quando isso não, mas eu tenho que ir com não é uma verdade. irmã que tá me acompanhando. É. Uau, não, é importante a gente deixar isso claro aqui, né? Boa. Vamos terminar com a última história? Oswaldo, conta uma outra história que tá no livro lá pra gente... Conta a história do Japão? Essa é O fantástica. Japão, o Japão é o seguinte, nós ficamos um mês no Japão falando para jovens lá no acampamento. Brasileiros também? Brazuca, Tá. Decassegas, é que eles falam, né? Aham. E ficamos lá e tal, e falamos em várias igrejas. Belo dia, era aquele dia de descanso, de passear, que a Adri falou. Vamos passear, vamos conhecer e tal. E aí fomos no centro de Tóquio, Sozinhos, só nós dois. sem falar japonês. Sem falar, né? Nunca falamos e nunca vamos falar. né? Aí, preciso pegar dinheiro na máquina lá, na ATM. Vamos pegar o dinheiro. Cirlei vai entrar numa loja grande lá pra ver roupa, não sei o quê. E o distinto aqui entra numa máquina do ATM lá pra pegar o dinheiro. Meti o cartão lá e, como diz o espanhol, você foi. O cartão? O cartão. Eu sempre tenho esse medo, Oswaldo. eu também, Quando eu vou que eu colocar falei. o isso cartão, aí. eu falei, se ele não me Então. devolver, A gente eu na faço? Holanda foi a mesma coisa. Eu posso Máquina dizer de pra você holandês. que isso acontece. Ele engole o cartão. Cartão engoliu. não, e agora? Aí o que o Oswaldo faz? Começa a olhar no que tá escrito, tudo em japonês. Olha, que botão eu aperto? Que botão eu aperto pra ter esse cartão de volta? Aí, como eu não sou ansioso, sou um cara super calmo, comecei Tranquilo. a apertar vários. Aí o que acontece? Eles tinham uma redoma de vidro que eu não sabia. E aí Como a assim? redoma Aonde fechou. que tá? Em volta de você? Em volta E da o máquina. tubo que desceu pela terra sugou A ele. redoma fechou. Não, é como se fosse um ATM fechado, uma caixa, mas era todo de E vidro. eu Da fiquei hora, trancado. que da E Que demais. E eu falei, meu Deus, o que eu demais, faço né? agora? Gente, é Japão. A outra Cirlei coisa. olhou pra mim e falou: Tchau, fui embora. Ela ficou fora e você você vê, dentro. o apoio que eu tive assim naquela hora foi uma coisa assim fenomenal. Bom, começou a tocar o alarme e o japonesado ficar tudo em volta ali, né? Uau. E eu dentro da redoma lá. Que demais. Trancado. Queria só o meu cartão, Paulinho. Só o meu cartãozinho. E o cartãozinho não voltava mesmo. Aí depois de uns minutos chegou a polícia. Nossa. Aí chegou a polícia, eles têm o esquema deles e abriram o negócio lá, porque eu tava preso. Aí eles abriram e pra comunicar. Aí eu tentei falar inglês com eles, mas também... Não adiantou. Aí eles pediram um documento. Nossa, em Tóquio eles não falavam Não, inglês. a polícia não tem essa habilidade. Aí o que aconteceu? Uau. Aí eu mostrei, acho que passaporte, alguma coisa assim. E quando eu mostrei, aí eles desmontaram a máquina. Porque teve que desmontar. E aí tiraram o meu cartão e me deram. E deram a maior bronca, mas a gente não entendeu nada. A gente não viu nada e tal. Ah, isso Então é essa bom, é uma né? história, Paulinho, que eu coloco no livro. Mas tem muita coisa que a gente passa e algumas a gente vê que a gente vive numa Babel mesmo. Com um monte de língua que E a gente... o mais gostoso é a gente relembrar das histórias dando risada, né? É verdade. Então é isso aí. Nossa, é muito bom, né? Essa é só uma amostra das histórias, a gente já ouviu, né? Esses dias por aqui com eles. Obrigado por participar com a gente, né, Privilégio. desse A podcast. gente é que agradece. Pessoalmente, e a gente poder bater esse papo. E a gente espera a próxima visita de vocês aqui, já vamos marcar Legal. quando vocês voltam para nos visitar. Que é sempre muito terapêutico pra gente. Muito bom. Pra gente também, cidade Nós muito também gostosa. Voltaremos. No programa anterior. Que isso. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! Fechando o mês de maio com uma quinta terça-feira. Olha isso, esse mês de maio foi atípico, né? Foi, né? O Tivemos pessoal falou, visitas. chega Natal, mas não acaba o mês de maio. E maio já está no final. Olha, esquecemos Olha da música só, esse mês, né? É verdade, é verdade. Mas foi um mês com visitas aqui em casa, que nós gravamos 2 podcasts com Olha só, visitas. isso é mesmo. E agora, não sei se vocês perceberam, os 4 falaram ao mesmo tempo, porque nós agora temos condição de ter 4
microfones pra gravar presencialmente. Isso é verdade, isso é verdade. E se você quiser conhecer como que a gente fez isso, ver... Porque sempre tem essas perguntas, sabia? Técnica. Ai, como que vocês fazem pra gravar? Qual microfone que vocês usam? Exato. Gente, eu não entendo de nada, mas a gente fez uma fotinha, depois você pode até olhar lá na fotinha. Não, eu pensei que você ia falar, você tem que entrar na cabineirmãos.com, porque lá nós damos todos os detalhes. Perdeu a oportunidade, sim, esposinha. Verdade. Na fotinha não dá pra ver a marca. Não, quem conhece sabe, já comentaram lá, inclusive, na foto que a gente pôs no Instagram. Mas tem a foto no nosso Instagram, no meu Instagram, no Instagram do Paulinho, siga lá, Dri De Gaspari. Só é a oportunidade, e né? assim, a gente consegue adquirir esses equipamentos novos porque nós temos mantenedores que contribuem com o ministério que nós desenvolvemos e pudemos investir aqui num novo equipamento para poder não só gravar presencialmente, mas melhorar também a qualidade da gravação remota. Isso vai nos ajudar muito, facilitar muito o trabalho. Agora todo mundo pode gravar aqui em casa com fone de ouvido, não precisamos mais usar aqueles adaptadores dividindo o fone de ouvido com volumes individuais agora. Então, assim, novidades aqui. Agradecemos muito a participação de vocês que estão com a gente, contribuindo também pela cabineirmãos.com. Para participar financeiramente do ministério que nós desenvolvemos aqui, irmãos.com/cabine. /cabine. E eu quero agradecer diretamente o pessoal da cabine por nos ouvir também. Por acompanhar a nossa vida. Olha, porque agora começa a temporada do calor, então a gente vai reclamar muito lá na cabine. Mas mal menos, né? Mal menos, porque além de começar a temporada do calor, também começa a temporada das séries que a gente mais ama, né? Isso. Então o calor equilibra com o Obi-Wan ali, com o Stranger Things, vai equilibrando. Better Call Saul. Gente, como que vocês dão conta, gente? Agora, assim, a gente tem algumas séries que a gente gosta muito, estão chegando todas ao mesmo tempo. E daqui a pouco vai chegar House of Dragons, né? Então, e vai ter do Senhor dos Anéis lá também. Senhor dos Anéis. Não sei como fazer. Não dá não. Será que a gente vai ter pela primeira vez FOMO? Fear of Missing Out? Nas séries também? Porque assim, já teve várias que a gente decidiu, não, essa a gente não vai acompanhar, não tem condições, né? Não, mas essa... As séries de super-heróis da... E você tá esquecendo do Karate Kid, vai voltar? Vai ter nova temporada? Vai, Cobra Kai. Ah, não. Nossa, Sim, gente, Cobra segura Kai, um pouquinho aí, ó. Segura um pouquinho. Tá chegando também. Senão a gente não dá conta de acompanhar tudo. A gente resolveu ver Ruptura ainda. Aí o pessoal ainda fica, por que vocês não assistem This Is Us? Gente, This Is Us é um Grey's Anatomy, é enorme. É uma novelona, não tem como. Não dá. E The Chosen, né, gente? Temos que lembrar do The Chosen pendurada aí. Foi você que falou. Tá pendurada aí ainda. Mas então, o alt tab gigantesco aqui pra dizer que estamos chegando no verão, enquanto vocês no Brasil estão chegando no inverno. Leia com a gente o livro do literário. Tá chegando a hora de gravarmos sobre A Sombra do Vento. Nós estamos lendo em espanhol, tá sendo uma luta, grande luta de ler em espanhol nosso primeiro livro, assim, pra valer mesmo, 600 páginas em espanhol. Nós vamos fazer o literário que tá chegando aí. Tem jet lag bem legal chegando por aí, tem muita coisa acontecendo e o podcast continua aqui semanal e você acompanhando a gente pelas redes sociais, né, irmãos_com, o Instagram pessoal da Dri De Gaspari e o meu, Paulinho De Gaspari, pra você acompanhar as novidades de tudo que a gente tá vivendo aqui na Espanha também. Não esqueçam de avaliar o nosso podcast. Tem que dar pra avaliar no Spotify, gente. Olha que coisa legal. 5 estrelinhas lá, não precisa ser mais do que isso. 5 estrelinhas tá bom. 5 tá bom. 5 já fico feliz. E no Apple Podcast também. Isso ajuda o nosso conteúdo chegar a mais gente nessas plataformas também, tá? Então... E compartilhe, gente do céu. A coisa mais fácil que tem no mundo é você compartilhar direto do Spotify nos stories do Instagram, porque daí a pessoa só clica lá em cima. Já aparece o link lá em cima. Inclusive, meu desafio, todo podcast que sai, é acertar a setinha nos meus stories, que vai em cima do Instagram. Do Instagram, do link Spotify. Do Spotify, que também pode variar se for no iPhone. A gente nunca verificou no iPhone se fica no lugar certo ou não, né? Ai, agora eu acertei. Não, porque às vezes a seta vai pra trás, às vezes a seta tá muito longe. Ajude a compartilhar nosso conteúdo, isso faz ele chegar a mais gente. E essa conversa tão gostosa com o Oswaldo e a Cirlei, que são grandes amigos nossos, eles têm a idade dos nossos pais, né? É muito interessante, porque nós conversávamos com ele como irmãos, porque estamos caminhando juntos há tanto tempo, nos encontrando há tanto tempo, e eles têm uma energia incrível. Eles têm. Não, e é engraçado que às vezes a gente contava uma coisa assim, aí eles olhavam assim pra gente do tipo, a gente já passou por isso, mas assim, tão bonitinho que eles ouviram a gente. Sim. Depois compartilharam as experiências deles, assim, a gente cresceu muito. Muito vocês mesmo. Participaram de um pedacinho, né, da experiência que a gente teve de ouvir as histórias e poder fazer a pergunta que a gente quisesse nesse tempo que eles passaram aqui em casa. Então, mais uma vez, Oswaldo e Cirlei, onde quer que vocês estejam, parece que, né, mas eles já saíram daqui de casa, não sei quando eles vão ouvir esse episódio. Vocês estão em nossos corações, muito obrigado e quem sabe a gente se encontra mais vezes em breve. Gente, entrem no site da Cepal pra comprar o livro do Oswaldo, é tão gostoso de ler. Isso, o link está no post. Nossa, é muito... Inclusive, indiquei pro André, meu filho, ler, porque ele gosta bastante de ler. De histórias, né?
né? E sim, e como ele fala de muitas histórias, muitos países que ele teve, diferente. Então, assim, é muito curioso mesmo. Muito bom, gente. O link está no post desse programa. E a gente continua aí, firmes e fortes, até quando Deus permitir. Nós continuamos produzindo nosso conteúdo. E ansiosos pelo próximo episódio, que, né, só Deus sabe qual é. Qual é o tema? Só o Paulinho e Deus sabe. Não, o Paulinho não sabe também não. Preciso consultar Deus pra ver se ele me conta. Olha só, a gente tá assistindo tanta série, a gente podia falar. Ó, tem uma série que eu ainda quero falar que vai ser Gilmore Girls. Então, assim, ó, esperem. Tá chegando. Meninas que gostam da... Que meninas não, tem um monte de menino que assiste. Da família você. Gilmore. Não, eu sei que tem, mas, né, é muito mais... Enfim, fui sexista agora. Ficou feio. Meninas e meninos que gostam de Gilmore Girls. É muito a Adri bom, gente. Tá prometendo que vai fazer um dia. Eu vou participar como ouvido, orelha, né, que diz. E a Safira vai participar também. Tá, já tá colocando outras pessoas aqui. Inclusive, olha, se você que tá nos ouvindo conhece bastante de Gilmore Girls, é fã da série, tem alguns levantamentos, alguns questionamentos pra fazer, manda uma mensagem pra mim, por DM, no meu Instagram que e vamos trocar umas ideias você vai ser pra entrevistada. Gente... Olha só. Se você passar na seleção, você vem gravar com a gente. Não, brincadeira. Você gosta, pode falar. Não, vem falar comigo pra gente trocar umas ideias. Pra gente fazer pós-créditos. A Adri Quero sempre levantar fala uma equipe que bem tem da hora aí. muita discussão boa no Gilmore Girls. Apesar de já ter mais de 20 anos a série, quem sabe ainda possa ser relevante falar sobre ela. É bem relevante ainda. E venha com a gente aí para as próximas aventuras no podcast irmãos.com.